Boa noite, querido e amado ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem, dê um ok na mensagem. Hoje estaremos aqui meditando em Ezequiel capítulo 37, os últimos versículos, que nos diz assim: e farei com eles, com quem? Com Israel, um concerto de paz. Jesus está falando, o Senhor. Será um concerto perpétuo, é para sempre. E os estabelecerei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei seu Deus. E eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Olha aí. Quando eu estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amado, capítulo 37 de Ezequiel fala de um vale de ossos secos. E Deus fala para o profeta: profetiza para esses ossos se juntar, para que eles criem tendões, para que eles se levantem, para que eles ressuscitem, para que eles tenham o Espírito de Deus e tenham vida. Depois o Senhor pergunta se eles sabem quem são aqueles ossos secos, o que são. E há uma explicação dizendo: isso é a casa de Israel. Amado, é a casa de Israel que fora dispersa em toda a terra. No tempo de Ezequiel, Ezequiel estava no exílio. Israel estava no exílio. Mas Deus dá para nós, amados, uma profecia de longo alcance. Tem coisas que se concretiza nas épocas históricas perto da situação. Outras se concretizam a longo tempo. Por exemplo, o povo voltou para Israel. Mas isso aqui nunca aconteceu. O concerto de paz que o Salvador trouxe, Israel não aceitou. Ele veio fazer o concerto de paz. O concerto que Deus ia colocar o seu santuário no meio de Israel, em Jerusalém, no monte, no santo monte, não deu para pôr porque não aceitaram, rejeitaram o Messias. Então não se cumpriu. Deus não pôde descer e colocar o seu santuário no meio. As nações que saberão que Ele é o Senhor, porque Ele pôs o santuário lá. E vão saber quando Ele pôr o seu santuário lá, porque Ele vai fazer, vai pôr. Ele diz que a sua aliança é perpétua, é para sempre, como termina aqui o capítulo 37, aliás, 37 de Ezequiel. É para sempre que Ele vai pôr o santuário no meio e ficar no meio do seu povo. Não se cumpriu. Tudo isso, amado, ainda vai ocorrer por ocasião de quando terminar a grande tribulação e o Senhor descer em glória nessa terra, com a sua igreja, com os seus anjos. Ele vai pôr o seu santuário no meio de Israel, e de lá todas as nações vão buscar o Senhor, vão servir o Senhor, vão conhecer o Senhor, e toda a terra será cheia do Espírito do Senhor e do conhecimento do Senhor, diz os profetas e outros profetas também, Malaquias, Zacarias e outros profetas e muitos textos da Bíblia. O Senhor ainda fará isso. Por que estamos falando isso, amado? Porque estamos perto disso acontecer. Agora veja bem, capítulo 37 de Ezequiel. No capítulo 38, nós vemos que antes de acontecer isso, ainda haverá uma grande perseguição de um povo que vem do norte, os aliados do norte. E muitos se pensam nos países da Rússia, do Irã, que são aliados, porque fala de Magog e Meseque, são países que falam de Togarma, e muitos povos que vão se aliançar. Os persas, eu quero deixar isso em evidência, os persas
que é o Irã, que tem aliança hoje com a Rússia, no caso de uma guerra nuclear, no caso da Rússia precisar passar pelas terras da Pérsia, do Irã, ele está autorizado, tem aliança, eles têm compromisso para isso. Se precisar atacar Israel, vai poder passar nas terras da Pérsia. Amado, antes, porém, dessa aliança com o Senhor, ainda haverá essa profunda guerra que vai acontecer, mas o Senhor diz que Ele vai colocar esse exército todo por terra, de maneira milagrosa, de maneira poderosa. Ele vai intervir. E então, ali o exército de Gog e Magog e os seus aliados vão cair nas terras de Israel e vão passar meses e meses ali sendo sepultados. Isso vem ainda antes da vinda gloriosa do Senhor. Isso vem ainda antes, certamente no princípio do governo do anti-Messias. Aí sim, depois o Senhor então virá. Porque esse povo que vai sofrer esse ataque, esse povo que vai sofrer o governo do anti-Messias e vai perceber que foi enganado, o povo de Israel, eles vão clamar com grande fervor ao Salvador, ao Messias verdadeiro que venha. Que eles foram enganados, eles vão reconhecer. Vai haver um grande arrependimento em Israel. Vão chorar amargamente por estar cercado pelos exércitos depois, na guerra do Armagedão, não mais essa, mas a última, e vão clamar. E aí sim, como estão pedindo, estão clamando, estão suplicando, o Senhor Jesus, o Messias deles também, vai se manifestar e trazer essa paz, estabelecer esse milênio de paz. E aí as nações vão também poder servir o Senhor, as nações remanescentes que sobraram da grande tribulação. É isso, amado, no capítulo 37 de Ezequiel, onde muitos espiritualizam essa passagem, que nós devemos profetizar sobre as situações que estão nos levando à derrota. É verdade, isso é bom também. Mas aqui diz que esse capítulo 37 é a casa de Israel, que foi ajuntada, que está hoje uma forte nação, está lá com seus aparatos de medicina, de guerra, de agricultura, uma forte nação exportando e muito forte, porque Deus é Deus de Israel. Deus está fazendo o deserto florescer. Mas isso está se cumprindo no capítulo 37 de Israel, de Ezequiel. Profetiza, filho do homem, porque o Senhor Deus faz isso. Ele levanta essa nação. E ele levantou essa nação para fazer o cumprimento final que vai ocorrer agora, até o seu retorno. Só que para ele voltar, ele precisa que essa nação clama por misericórdia, clama pelo seu Messias verdadeiro, não o anti-Messias, como eles vão ser enganados. Mas depois de ser enganados, então eles vão querer o verdadeiro Messias e ele virá. Ele não vai desamparar esse remanescente, mas ele virá e vai estabelecer. Esse sim é um concerto eterno de paz e para todo sempre, como diz aqui no versículo 28 do capítulo 37 de Ezequiel. Amém? Por que estamos dizendo? Estamos na eminência desses acontecimentos. E nós, igreja do Senhor, temos que se preparar, porque ele vem como ladrão. Pode ser que não vamos ver nada disso. Não vamos ver essa guerra do norte, do Gog e Magog. Possivelmente seremos arrebatados antes. Ele vem como ladrão. Então, amados, vamos buscar o Senhor, porque quando menos se esperar, chegou o dia do arrebatamento da igreja, que vem antes de tudo isso. Pai Santo, Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor já desde antigamente nos orientou, nos mostrou, nos falou, nos ensinou, e hoje estamos na eminência desses acontecimentos. E nós assim, Pai, Te agradecemos, porque os nossos olhos estão sendo abertos para esperar o nosso amado Salvador e não perder
o precioso momento do arrebatamento, porque Ele está por ocorrer e nós não queremos perder por nada, mas queremos estar na Tua glória e com o Senhor eternamente. Por isso nos ajude, Senhor, a Te servir verdadeiramente em santidade e em novidade de vida. Nós assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, meu amado, que Deus te abençoe.